Renatinho, primeira pergunta do Aleph, expectativa para esse jogo de volta, depois aí de voltar com essa derrota fora de casa para o Parnaíba na primeira partida? Olha, a expectativa é o melhor possível, né? Eu acho que a gente, apesar da derrota, a gente fez um dos nossos melhores jogos desde a minha chegada aqui, então isso nos traz uma confiança boa, né? O grupo está bem confiante, a gente sabe da responsabilidade, sabe que o jogo vai ser difícil, mas a gente dentro de casa, a gente tem que se impor, né? Tem que buscar o resultado o tempo todo para que a gente saia com essa classificação. Então as expectativas têm sido as melhores, semana boa de trabalho, creio que Deus vai nos abençoar aí nessa partida no sábado. Professor, então essa pergunta do Sidney para falar um pouquinho sobre o que fazer para não afetar também o psicológico dos jogadores aí nessa questão da pressão também por ter que fazer um resultado nessa segunda partida. Olha, dentro de casa, qualquer equipe de futebol ela já tem a responsabilidade de vencer. Então a nossa desvantagem ela é mínima, né? Uma simples vitória a gente já tem a possibilidade de levar para os pênaltis, né? Com dois gols a gente tem a possibilidade de passar. Então dentro da normalidade, dentro de casa, toda a equipe de futebol ela vai entrar para vencer. Então eu acho que essa responsabilidade ela é dentro de uma normalidade, claro que todos sabem a responsabilidade que a gente tem de dar calendário para esse clube, né? Mas eu acho que dentro de uma tranquilidade, eu acho que não é nada de anormal essa responsabilidade de vencer dentro de casa. Renatinho, agora a primeira pergunta do Júlio é justamente sobre essa formação, se ainda não conseguiu repetir e se existe essa dificuldade para formar esse time ideal do Não, Piauí. desde o início da competição, né, tem se oscilado muito a equipe do Piauí, né? Na realidade, quando eu cheguei aqui, apesar dos resultados serem positivos, mas os rendimentos não foram. Então a equipe, ela desde o início da competição tem tido muita dificuldade, né? Eu acredito que isso gera um pouco de rotatividade, né? Quando eu cheguei ao clube, né, também teve a questão de chegar vários jogadores, né? E aí tem a questão de rendimento. Então foram vários fatores que fizeram com que essa rotatividade ela existisse dentro do clube. Até porque meu tempo foi muito curto aqui, né? Então a gente tem testado alguns atletas para ver aqueles que encaixam melhor. A gente está chegando nesse, claro que o tempo não é o ideal, mas a gente está chegando a esse denominador comum. Eu acho que nos últimos dois jogos já mexeu muito pouco, né? Mais por contusão do que por própria opção do treinador. Eu acredito que agora também vai se manter uma boa base para esse jogo e a gente espera que quem entre corresponda, né? O mais importante é conseguir o resultado. Esse é o mais importante. Professor, então respondendo essa segunda pergunta do Júlio aí, que deve exigir do Piauí essa segunda partida uma postura mais ofensiva. O que dá para falar aí? Olha, em termos de ofensividade, dentro de casa é muito natural a equipe sair um pouco mais para o jogo, até porque a gente precisa do resultado, mas dentro de uma organização, tá? Não há desespero, a gente tem 90, né, 100 minutos para poder vencer a partida, então tem que ter tranquilidade, não pode ter desespero também. Agora, claro, a gente vai se impor em cima do adversário, né, vamos ter uma intensidade boa nesse jogo para que a gente possa buscar o nosso resultado, isso é que é mais importante, né? A gente tem que fazer por merecer o resultado. Então eu acho que a equipe vai se portar bem nesse jogo. Os treinamentos foram bem da semana, a gente espera fazer um jogo forte, um jogo equilibrado, mas que busca o resultado o tempo todo. Sobre essa volta aí do Pacajus e essa pergunta do Josiel, professor. Olha, dentro do Pacajus, acho que é um jogador que desde a minha chegada aqui, um dos jogadores que mais evoluiu, né, que mais teve rendimento e regularidade em todas as partidas, né, possivelmente é um jogador que vai atuar, né, uma válvula de escape da nossa equipe, né, a gente espera que não só ele, como todo o grupo esteja bem nesse dia, né, a gente sabe que precisa ter muitas variações para atacar o adversário, e a gente tem trabalhado muito essa semana, muitas variações para que a gente possa ter condições de criar para buscar os gols, né? Eu acho que nesse último jogo a gente já criou bastante, né? Infelizmente não conseguimos concluir em gol algumas ações, mas a equipe já foi muito agressiva nesse último jogo. Esperamos que dentro de casa isso dobre, né? A questão da criação da equipe, a questão das finalizações. Desde a minha chegada aqui, os dois primeiros jogos, basicamente a gente não teve uma finalização, né? Então eu acredito que nesse último jogo já aconteceu várias situações de criação, de finalização, então isso melhorou bastante e a gente vai precisar muito nesse último jogo, né? Esse jogo decisivo. Então trabalhamos bem a semana sobre isso, esperamos que no jogo aí tudo aconteça bem e a gente consiga criar bastante para fazer os gols necessários.
Professor, a segunda pergunta agora do Josiel, falando justamente sobre esses 40 anos sem título e como é que o grupo está lidando, então, com essa marca e se existe um peso quanto a isso. Eu acho que a responsabilidade ela há em todas as equipes, né? Claro que os jogadores que estão aqui, né, muitos estão a primeira passagem do Piauí, então não há esse peso em cima dos jogadores, mas há o peso e a responsabilidade de buscar os objetivos traçados pelo clube. Isso aí sim, essa responsabilidade a gente assume, a gente tem trabalhado para conquistar isso, e aí eu acho que os jogadores estão bem cientes disso. Mas eu acho que peso, por esses atletas, muitos não sei nem do Piauí, então não há tanto essa cobrança, mas há a cobrança nossa interna de buscar o resultado, de conseguir chegar às semifinais como primeiro objetivo e depois buscar o título, que é algo natural para quem vai para a final, né? Dentro disso a gente está muito tranquilo, esperamos concluir bem essa passagem aqui. Professor, essa pergunta do Ellison aí sobre a presença do público, se realmente se tiver novamente um público baixo, se poderia ser considerado um campo neutro aí e uma vantagem para o adversário. Olha, das 4 equipes que entraram nas semifinais, apenas o Parnaíba, né, tem um mando de campo com muita torcida, né? As outras equipes não têm puxado tanta gente nos estádios. Eu acho que o Albertão, independente de muita torcida ou poucas, geralmente é um campo um pouco mais aberto, né? Um campo mais que não dá aquela pressão, por exemplo, que dá em Parnaíba, um campo menor, torcida mais próxima. Mas eu acho que a gente está mais acostumado também, até de estar atuando no campo, é um campo maior, dimensões maiores, né? Um campo diferente de jogar lá em Parnaíba. Então a gente espera que esse fator também nos ajude e que a gente possa vencer o adversário da melhor maneira possível. Professor, a primeira pergunta do Zé Felipe, que destaca aí na visão dele, o Piauí não tem um camisa 10 de fato, o quanto isso pode prejudicar o seu trabalho, essa formação, e se pode pintar uma nova mudança, pensando nesse camisa 10 e nesse meio de campo. Olha, realmente a gente tem testado alguns jogadores no setor, né, mas com muita dificuldade. Esse último jogo jogou o Juan, que é um beirada, acabou jogando ali por dentro, tem um pouco de característica, mas não é um meio de ofício, né? Então a gente tem tido dificuldade, a gente está no grupo aqui com o Zizu, que é um meia que hoje se encaixa também como um 9, né? O próprio Nascimento, que acabou machucando e passou um tempo parado, né? São jogadores que podem fazer essa função. Mas dentro da carência que a gente está tendo, a gente está testando algumas situações para ver o que encaixa melhor. Mas é sim uma dificuldade que a gente está tendo, né? E a gente espera que quem entra nessa partida possa resolver esse problema aí, tá? Dentro do jogo a gente vai colocar a melhor situação que há para essa função, uma função que a gente no momento não tem, né? Mas a gente espera encaixar da melhor maneira possível. Segunda pergunta do Zé Felipe é sobre o pós-jogo, né? Sábado, ele disse que viu que teve uma pequena confusão na partida, o quanto isso alimenta os jogadores, o incentivo para essa segunda partida no sábado. Olha, eu acho que a maior motivação é a gente buscar o nosso resultado, né? Eu sempre falo que o jogador de futebol ele não pode esperar uma motivação de fora, né? Ele tem que internamente ter a sua própria motivação para conquistar seus objetivos, não só no clube como na vida, né? Mas a gente acabou tendo algumas confusões, o estádio do Parnaíba é pequeno, o vestiário é próximo à torcida, então isso gerou algum desconforto ali, né? Mas eu acho que dentro da normalidade, quem joga em Parnaíba sabe que essa dificuldade sempre acontece, né? E a gente vai esperar resolver isso dentro do campo mesmo, procurar nossos objetivos, fazer um bom jogo e conseguir a classificação para a final.